Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Wood Flow, o podcast que traz as notícias do mercado da madeira, mercado interno, principalmente aí voltado à exportação. Eu sou o Gustavo Milazzo, aqui o CEO da Wood Flow, e sempre bem acompanhado aí de especialistas, a gente vai trazer para vocês um panorama do que está acontecendo no mercado no momento. Lembrando que o podcast Wood Flow é produzido pela nossa plataforma, woodflow.com.br. Se você trabalha, compra ou vende madeira, faça seu cadastro lá, ofereça seus produtos, acompanhe as notícias e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Começar aqui apresentando nossos convidados de hoje, vou começar por ele, que é o nosso parceiro já de sempre, Marcelo Bestec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia ao programa novamente. A satisfação é minha. Temos, assim, uma grande satisfação de poder acompanhar esse programa, né, quando não participamos, e que já virou uma boa referência em relação ao setor de madeira sólida aqui no Brasil. Parabéns e vamos para mais essa sessão. Legal, vamos lá. E trazendo ele hoje pela primeira vez aqui, espero que seja a primeira de muitas outras, o José Carlos Haas Júnior, diretor executivo da Haas Madeiras e coordenador do Comitê de Pallets e Embalagens da ABINCE. Seja muito bem-vindo, José Carlos Haas. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom debate aqui e possa contribuir. E José Carlos é a razão social, né? Um nome pesado. Pode chamar de Júnior aí, que fica mais, Então tá bom. mais Vamos tranquilo. lá, o Júnior. E vamos começar aí falando um pouco sobre o panorama, Marcelo. Você aí que é o nosso especialista que traz os números do mundo. O que é o Brasil aí no meio desse mercado de madeira serrada? Como que são os últimos números aí, agora que a gente já fechou o primeiro semestre de 2024 e a gente está começando esse segundo semestre? O que aconteceu no nosso mercado de exportação? Bem, é importante quando a gente fala em produtos de madeira sólida, mercado de produtos madeireiros, né, nós segmentarmos. E realmente, na própria madeira serrada, né, nós temos o cerrado, como se fala, de pinos, né, e o cerrado de folhosas, né, o tropical brasileiro. Mas nós temos vários outros segmentos e nós temos observado aí uma variação entre o comportamento das exportações desses diferentes produtos, né? Lembrando que o Brasil ele tem proeminência em 3 produtos em particular, madeira serrada sim é uma delas, né, na ordem de até acima de 2,5 milhões, né, de metros cúbicos exportados ao ano, mas também o compensado de madeira de pinos, também serrada de pinos, madeira de compensado de pinos. E nós temos, embora o volume não represente essas magnitudes, mas em termos de valor agregado, sim, o perfilado, madeira perfilada, chamada moldura de pinos, né? E, claro, vários outros produtos. Nós temos uma cadeia produtiva bem diversificada, tanto em produção quanto em exportação. E, no caso desses 3 produtos principais, a gente observou aí nos primeiros 6 meses uma variação entre esses produtos, principalmente o compensado de pinos e a moldura de pinos tiveram performance nos 6 primeiros meses superiores ao que se observou nos 6 primeiros meses de 2023. Mas lembrando que 2023 foi um ano muito ruim para o setor florestal brasileiro de um modo geral, né? Nós praticamente tivemos 2 ou 3 produtos que sobressaíram em relação a 22, um deles foi pellets, outro foi madeira de teca, e toda a cadeia produtiva de pinos e eucaliptos, ela teve uma redução, né, de exportações no ano passado. Então, o grande olhar é justamente sobre como esses segmentos estão, né, desempenhando nesses primeiros 6 meses. E, como eu falei, compensado e molduras e pinos estão indo bem,
né, no caso de compensado até cerca de 10% em relação ao ano passado, mas quando a gente entra em madeira serrada, né, os 6 primeiros meses teve uma retração, né, no caso de cerrado de pinos, nas exportações, e isso muito por conta daí de fatores, claro, principalmente externos, né, mas a gente começa a ver, principalmente nesse início do segundo semestre, já uma certa reação, né? Os números hoje estão mostrando para cerca de apenas 3% abaixo do ano passado, o que demonstra assim, um processo de recuperação. É bom lembrar que quando a gente fala de produtos brasileiros, né, de madeira sólida sendo exportados, os Estados Unidos sobressaem, né, como os maiores consumidores maior consumidor de produtos brasileiros, em praticamente todos os produtos. Praticamente 1/3 do cerrado e do compensado brasileiro vão para os Estados Unidos. Quando se adiciona os outros países, México e Canadá, principalmente pelo México, o cerrado ultrapassa 50%. Então, mais da metade brasileira, né, do produto vai para o mercado norte-americano. Possivelmente nós teremos oportunidade aqui de desagregar um pouco mais, né, o tipo de madeira que vai para cada um desses mercados, mas esses são os números. E ao se falar em mercado americano, nós estamos falando da construção civil. Em episódios anteriores, a gente vem acompanhando e a grande expectativa, né, para esse final do primeiro semestre e o segundo semestre era a redução da taxa de juro americana, que ela tem estado em níveis históricos muito altos, né, no final do primeiro semestre bateu acima de 7%, né, de taxa de juro, o que é bastante restritivo assim, para fomentar e para estimular esse mercado americano de construção civil, de moradias. Ainda continua alto, né? Teve uma reação aí há poucas semanas do Fed para poder reduzir isso um pouco, mas esse não tem trazido estímulo, né, pelo menos até o momento, para esse setor. O que ocorre por fora é a desvalorização, né, do real, o que acaba artificialmente trazendo uma certa competitividade ao nosso produto. De uma maneira geral, acho que é isso, mas claro que tem um perfil produto a produto que distingue entre si. Júnior, a gente pegou aí um panorama um pouco do mundo sobre as exportações do Brasil, madeira serrada em geral, mas falando um pouco mais sobre o mercado de pallets e embalagens. O que acontece no Brasil hoje, os números de produção, de exportação, o que você pode trazer para nós aqui? A gente acabou de fechar a primeira estimativa de produção e consumo de pallet do Brasil, né, que a gente fez no Comitê de Pallet e Embalagem da BINS. E a primeira estimativa, inclusive, né, em parceria com a STCP para chegar nesse número, foi que o Brasil consumiu em 2023 108 milhões de pallet. Isso aí, convertendo para metros cúbicos, deve chegar a algo próximo a 4 milhões de metros cúbicos. Quando a gente olha a produção de madeira de pinos e tropical, né, que aí entra o eucalipto, né, são as folhosas, o número é algo próximo de 8,2 milhões de metros cúbicos que foram consumidos dentro do Brasil em 2023. O que quer dizer que metade de todo o volume que é cerrado no Brasil é dedicado a pallet e embalagem, né? É um número bastante expressivo e como tudo, sim, existem diferentes interesses nesse mercado, né? Se por um lado, né, a exportação de madeira é interessante para quem serra, para quem exporta, né? Para quem produz o pallet, de alguma forma ele é um competidor da exportação. Então, sempre quando a gente vê um incentivo mais à exportação de madeira para embalagem no exterior, a gente tem uma competição maior dentro do Brasil por estas madeiras, né? E o que a gente identifica é que esse setor está passando por profundas transformações nos últimos anos, como talvez tudo na base florestal puxado pela celulose e pelo agronegócio, e está sendo um desafio bastante grande dessas empresas se reorganizarem. Essa reorganização ela envolve desde o trabalho florestal, serraria e de colocação dos seus produtos no mercado. Quando a gente fala de pallet e embalagem, né, aqui principalmente no foco exportação, a gente sempre fala madeira serrada de pallet, mas essa madeira ela é só serrada. Pallet
montado, né? Não é exportado no Brasil, pelo menos eu desconheço. Não existe praticamente exportação de pallet montado, né? Então, toda vez que a gente fala das estatísticas, mesmo quando a gente fala madeira de pallet, é somente serrada, né? Exato. E seria interessante se a gente conseguisse fazer uma estratificação melhor desses dados, né? Nós que trabalhamos exclusivamente com eucalipto, ainda sempre me soa estranho a gente ver exportações de madeira tropical, né? E ali no meio a gente tem um percentual significativo que é eucalipto. Gostaria de que fosse possível a gente estratificar eles, mas infelizmente no momento, até onde eu sei, o governo não fornece essa informação. Da mesma forma, na exportação, a gente sabe que exportamos madeira para diferentes destinos, mas a gente não consegue hoje classificar se essa madeira foi necessariamente para pallet ou para outras finalidades. E o pallet, como tu falaste, ele montado não faz muito sentido, porque ele é um produto que acaba consumindo muito volume dentro do container. Então faz mais sentido exportar essa madeira. Às vezes se chama de kit pallet, né, ou um pallet desmontado, ou simplesmente de madeira serrada, mas é uma madeira que está pronta para que seja montado no destino. Então, os destinos mais tradicionais aqui no Brasil, como foi falado antes aqui, México, né, Oriente Médio, né, e depois outros mercados menores também, mas esses dois costumam ser os maiores. O México e os Estados Unidos, né, são os maiores aí, mas então praticamente metade do que é produzido no Brasil fica no Brasil, do volume produzido encerrado. Não, eu não trouxe esses números, mas se eu não me engano é um terço da produção nacional ela fica em embalagem, né? Um terço dedicado para outros fins dentro do mercado e um terço exportado. Em números gerais, madeira serrada são esses dados que a BIS propõe. E como você já comentou antes ali, né, Marcelo? México, grande comprador, Estados Unidos também, Oriente Médio. A gente sabe que vai também alguma coisa aí para a China e basicamente isso, né? A Europa hoje não consome quase nada de madeira serrada. A Europa é autossuficiente, né? Tem apenas nichos que podem ser interessantes para o Brasil, mas não costuma ser um mercado. E é interessante quando se fala México, muito pouco é para o mercado interno mexicano. Então o México ele tem uma relação muito forte comercial com o americano. Né? A demanda por pallet no México está diretamente ligada ao mercado americano em si, né? Então estão intimamente ligados. E você, né, foi recentemente aí, visitou a Europa, você participa aí do comitê. O que é de diferente aqui? O Brasil, produtor de madeira serrada e de pallets, comparando aí com a Europa, com os Estados Unidos? Cada mercado ele se organiza de uma forma peculiar, né, conforme a sua oferta. Então, na Europa, né, o que eu identifico, especialmente mais no norte, são serrarias de um porte bastante representativo e que trabalham para multimercado. Então, eles têm florestas de excelente qualidade, né, árvores que levaram 80, 100 anos para crescer, e dessa árvore é possível extrair produtos de alto valor agregado, seja para construção civil, né, madeira estrutural, wood frame, algo nessa linha, e depois você tem as madeiras de menor qualidade, e essas madeiras normalmente elas costumam ir para o mercado de pallet. Eu entendo que esse é o modelo para uma serraria de grande porte, o ideal para maximizar os recursos e o ganho financeiro. Existem também serrarias que trabalham exclusivamente com pallet e essas normalmente elas utilizam as árvores que elas têm alguma característica que a tornam menos interessante para essas serrarias multimercado, que são ou espécies específicas, ou florestas, ou árvores finas, ou árvores tortas. Então, nesse modelo, eu entendo que é uma maximização dos recursos naturais, né? Nos Estados Unidos é muito forte o setor de construção civil. Então, normalmente as serrarias são de grande porte, focam principalmente na construção civil, e as madeiras também, né, que apresentam algum tipo de qualidade ali, ela vai para o mercado de pallet. Igualmente, né, existem serrarias dedicadas a pallet que buscam essas florestas que têm um diâmetro mais fino e madeiras por algum motivo aí de uma pior qualidade, ou não necessariamente pior, mas algum valor agregado menor. Já quando a gente olha para o Brasil, nós temos uma característica muito interessante aqui, que são essas florestas plantadas, né? No Brasil, hoje, 30% do volume utilizado para pallet e embalagem é de pinos e 70% de eucalipto. E o consumo de pallet está diretamente ligado ao PIB, o PIB industrial. Então, onde a gente tem PIB industrial,
a gente tem consumo de pallet, né? Os estudos americanos mostram que existe uma ligação linear quanto a esses consumos. Então, na parte sul do país, especialmente aqui sudeste, existe maior consumo de pallet em virtude da industrialização, e nessa região nós também temos as florestas de pinos. Então, essa região do país ela consome pinos, né, junto com o eucalipto. Já o que democratizou o pallet dentro do Brasil foi o eucalipto, né, porque a gente tem um consumo menor, mas tem consumo no Brasil inteiro de pallet. Então, se a gente está no Tocantins, no Maranhão, na Bahia, em Minas, a gente não vai encontrar pinos nessa região e, evidentemente, não seria muito econômico serrar um pinos aqui no Paraná ou Santa Catarina e levar para lá, né? E são as pequenas florestas de eucalipto que democratizaram o suprimento florestal, o suprimento de madeira serrada para embalagem no Brasil. E o eucalipto ele tem a característica de ter características mecânicas muito boas, que é excelente para pallet, e ele permite um rápido crescimento de florestas, né, com uma grande aptidão. As serrarias conseguem ter um investimento baixo, podem ser serrarias pequenas, e ela não tem uma necessidade de secagem. Essa madeira se utiliza verde. Essas características fazem o suprimento florestal, o suprimento de madeira serrada para pallet de eucalipto ser bastante distribuído, né, que tornou essa matéria-prima, né, bastante democrática para atender os pallets em todo o país. Esse modelo vinha, né, de uma certa forma estável, né, há bastante tempo, até, né, nas últimas décadas aí a gente vê esse crescimento vertiginoso das empresas de celulose que começaram a ser bastante mais agressivas nas florestas de eucalipto. Então, aí é um ponto que está passando em transformação na nossa cadeia. Interessante que o mercado interno então consome muito mais eucaliptos do que pinos. E na exportação é muito mais pinos do que eucaliptos, né? A exportação, né, até onde eu tenho conhecimento de madeira para embalagem, ela foca bastante no pinos, porque internacionalmente, quando se exporta pinos ele é um produto conhecido, né? Então a barreira de entrada é muito pequena. Quando a gente propõe a introdução de uma madeira de eucalipto, é algo novo que precisa de um desenvolvimento e que, né, ainda não é um produto de prateleira, não é um produto padrão, né, internacionalmente. Mas já tem fortes sinais aí de interesse nessa madeira. Nós mesmo na Haas começamos um projeto para fazer exportação de madeira serrada de eucalipto. Justamente entendemos esse período de desenvolvimento, né? Ele é longo, o cliente precisa entender realmente as qualidades que aqui no Brasil há 20, 30 anos nós já entendemos, internacionalmente estamos começando agora. A gente estava falando antes ali que o desafio do exportar eucaliptos é que uma carga é diferente da outra, né? E o pinos não, você seca, é meio que tudo igual. Nós como Haas ainda trabalhamos muito nessa questão da própria nomenclatura, né? A gente costuma separar pinos e eucalipto, mas eucalipto sendo um gênero, são mais de 700 espécies, e ainda dentro dessas espécies existem diversos saligna, né? Diversos dunes, existem desenvolvimentos, né, muito interessantes que foram feitos no Brasil. Então hoje quando a gente fala de eucalipto é como se fosse uma coisa só, né? E não é essa a realidade. E para quem é acostumado a trabalhar com um suprimento estável de madeira, ele passa a comprar um eucalipto, né, como sendo uma coisa só. Eventualmente ele está comprando um saligna de 20 anos, eventualmente um grandes de 8, e lá dentro da fábrica se comporta de uma forma muito diferente. E as fábricas cada vez mais automatizadas, isso atrapalha demais, né? Mas se por um lado esse é o ponto de desafio, por outro lado também as características mecânicas do eucalipto, quando se fala no produto pallet, são muito interessantes. O que o pallet precisa não é estética, o que ele precisa é resistência mecânica, suportar carga, suportar impacto, e o eucalipto ele se sobressai. Mas aí a gente começa a ver que isso é uma consequência da base florestal, né? Vocês lá da STCP conhecem bem aí, Marcelo, todas as plantações. E por que o eucaliptus não consegue ser um igual ao outro? Para que foi plantado o eucaliptus aqui no Brasil? A gente sabe que a maioria é para fibra, né? Para parte de papel e celulose. Uma pergunta interessante, até o Júnior já começou mostrando a grande variabilidade natural de eucaliptos, né? São praticamente 700 espécies, né, que vêm ali da Oceania, e, vamos dizer, talvez umas 30 são comercialmente usadas em escala mundialmente, e a maioria delas, né, se não quase todas elas, no Brasil. Elas têm questão assim também, devido a essa, a gente chama de plasticidade, de se adaptar em diferentes ambientes, espécies adaptáveis a diferentes condições.
né, que no sul do Brasil, devido até fatores climáticos, nós temos espécies que não são plantadas em outras regiões. Isso cria realmente essa grande variabilidade, porque você tem não só a variabilidade quando se fala na madeira, no caso de eucaliptos, em termos de espécies, mas também o regime de manejo, a rotação, né? Um eucaliptus, via de regra, para rápido ciclo, né? Celulose, painéis de madeira, ele tem um certo comportamento, com 5, 6, 7 anos, carvão também, e diferente de quando você maneja, né, com desbaste para rotações maiores, o que não é muito comum no Brasil, plantio para serrarias com rotações, como no caso de pinos, né? Então, parte também está associado a esses fatores do meio, né? Além, é claro, do manejo e da própria variabilidade. Plantou-se eucaliptos, né? Na verdade, o eucaliptus remonta assim, uma introdução no país há mais de 100 anos, né? No estado de São Paulo, vindo da Austrália, para fins de atender dormentes para estrada de ferro, né? E ele foi ficando, ele foi ocupando espaço. Hoje, a maior parte, né, de florestas plantadas no Brasil é com eucaliptos, e claro, um uso em larga escala, principalmente para a indústria de celulose, né, e papel, né? O Brasil, nesse sentido, ele é um dos maiores produtores de celulose de eucalipto fibra curta, ele é o maior. Mas nós temos assim essa variabilidade de adaptação, né? E o pinus um pouco menos, né? Daí nós temos também uma base genética de menos espécies, né, que são trabalhadas, ela já está concentrada mais no sul e sudeste do país, com densidades menores. A gente estava falando também que um dos desafios aí para a indústria de madeira, e você como também lá industrial, né, Júnior? Você falou aí de outros países aproveitam a floresta para diferentes aplicações. Existe isso aqui no Brasil? De vez em quando dá uma desbalanceada nisso. Como que a indústria consegue hoje sobreviver aí com indústria de papel, indústria de madeira serrada, pallet, compensado? Seleciona a tora na hora da compra, já não seleciona mais, está todo mundo no mesmo bolo? Aqui no Brasil a gente tem essa maximização da floresta há muitas décadas. A minha família mesmo fez isso, né? Nós fazíamos isso com serraria na Amazônia, né? Então lá a gente tinha uma floresta estabelecida com diferentes árvores, com diferentes espécies, e a gente fazia essa seleção. Por N motivos aí, se ficou cada vez mais difícil trabalhar com a floresta amazônica, virou um tabu falar sobre o assunto, né? Então a gente hoje discute basicamente o pinus e o eucalipto que são plantados aqui de rápido ciclo. Eu entendo que hoje a gente não tem, ou pelo menos as serrarias, né? A grande maioria delas não pode se dar o luxo de escolher floresta, né? Algumas possuem uma base própria florestal, né, que fizeram um trabalho de muitas décadas, mas a maioria delas compra madeira no mercado e tem que se adaptar à oferta, né? Se no pinus isso é a realidade, né, então muitas vezes se busca uma tora mais grossa, se busca uma tora conduzida, né, nem sempre se encontra, precisa serrar a madeira que tem disponível mesmo, mas quando se fala de eucalipto, muito mais, né, como o Marcelo aqui destacou, né, o eucalipto ele veio para cá para ser dormente, e tem muitas florestas aí mais antigas que ainda têm essas características, né? Na nossa região, o eucalipto ele foi introduzido para fins energéticos, né, para produção de lenha mesmo, de alto consumo em pequenas propriedades, e são florestas com uma silvicultura que quando se fala em serraria, ela absolutamente não é compatível. E, né, uma serraria média, como é o nosso caso, a gente não dispõe de recursos, ou não começou cedo o suficiente para ter uma base própria florestal. A gente tem que se adaptar com a oferta, né? E aí, sim, né, uma miscelânea de espécies, uma miscelânea de idades. Claro que a gente tem um trabalho técnico que busca sempre, né, as melhores condições dentro da realidade, mas a realidade a gente não consegue mudar, né? A gente tem que se adaptar a ela. Então, realmente, né, as tábuas, os pallets, eles são feitos de várias espécies, de várias densidades,
Essa é a realidade que a gente encontra no mercado. E compete com todas as outras indústrias aí, então. Acabar. Exatamente. E aí a gente, né, vem a grande transformação que está acontecendo no mercado, que o setor de pallet é um dos que mais vai ter que se adaptar, né? Até pouco tempo atrás, ou até hoje, né, eu diria, que o setor de pallet, de alguma forma, ele sempre esteve à margem. Não é economicamente viável a gente considerar o retorno do investimento que um investidor busca hoje, financeiro, fazer uma base florestal, fazer uma serraria de ponta e fazer madeira para pallet no mercado nacional. Essa conta não fecha. E até no momento que a gente contava com florestas pequenas, com florestas mal localizadas, e essa madeira ela poderia suprir o fornecimento de pallet e embalagem, né? Essa era uma realidade que estava se mantendo. Mas gradativamente a gente está vendo as empresas de papel e celulose cada vez mais agressivas, que se no momento primeiro eles optavam só por florestas de grande porte, depois médio porte, hoje essas empresas de celulose estão consumindo florestas de 1, 2, 3 hectares. E justamente essas pequenas florestas eram que supriam o mercado de pallet e embalagem. Eram e né? E quando se fala em madeira para celulose, não existe mais diâmetro e não existe mais densidade, né? Então o pessoal consegue consumir todo tipo de madeira, e aquela lógica que se tem na Europa hoje de uma árvore de melhor qualidade, de maior diâmetro, ir para uma serraria nobre, depois a madeira torta, a madeira fina para embalagem, isso não existe mais no Brasil. Então, e quando a gente fala que uma empresa de pallet e embalagem vai ter que competir floresta com empresa de celulose, né? Essa nem precisamos entrar nessa discussão, né? Então, e por um outro lado, a gente vê que a logística e o armazenamento de praticamente todos os produtos, né? A Associação Americana tem um dado que 93% das indústrias que armazenam e transportam produtos utilizam pallet de madeira. Não se conhece tecnologia que substitua o pallet e não se conhece material que substitua a madeira. Então, pallet é necessário, vai ter que fazer pallet. E a floresta para fazer pallet compete com a empresa de celulose. Bem, aí nós vamos ter que ver como é que fazer essa equação aí no meio. Vai ter floresta para todo mundo? Vai ter floresta para o pallet, para a celulose, que o Brasil está preparado aí? Olha, você fez uma pergunta de um podcast ou dois inteiros, né? A questão do desafio do suprimento e do abastecimento, né? E quando a gente entra nesse caminho, né, parte da questão, o próprio Júnior já comentou, essa competição, né, acirrada que a gente já vê há alguns anos, e tem vários fatores quando se fala, até para poder responder a questão, né, e uma delas é essa diversificação da produção, né, dos vários segmentos no setor florestal brasileiro. Nós estamos falando principalmente da região sul aqui, que usa tanto pinos quanto o eucaliptus, e os grandes projetos, né, ou médios até projetos, de MDF também, né, eles quando chegam, eles têm esse poder, né, de repente dar um desbalanço no mercado. Nós estamos falando de uma competição, né, uma floresta que foi plantada há décadas atrás, né, que claro, ela vem se renovando, e ela vem abastecendo uma indústria rica, bem diversificada de diferentes segmentos. Então nós temos pinos, nós temos eucaliptos, um mix disso, e novas indústrias elas acabam podendo consumir, né, tanto uma quanto a outra. Nós temos diferentes sortimentos em que não existe mais uma distinção. Antes se chamava de tora de celulose, né? Com certeza, há algum tempo ela já teve que mudar de nome, porque é o mesmo sortimento, né, diâmetro de tora, que é consumido e disputado por diferentes segmentos de mercado, inclusive, né, o de pallets. E nós temos também o segmento, né, de biomassa, né, que a gente não enxerga muito o agro, né, como parte, ou pelo menos da demanda, né, do setor florestal. Mas eles não necessariamente plantam, se plantam muito pouco, mas tem bala na agulha para adquirir a madeira, né, que é produzida e é vista como sendo do setor. Essa questão do abastecimento, né, se vai ter madeira, é preocupante a gente enxergar a estratégia, né, de muitas empresas que não, diferente até do eucaliptus em outros estados, em
projetos Greenfield, em que se você não chega e planta, você não tem uma fábrica de celulose. No sul e sudeste do Brasil, você tem chegado e tem ocupado, né, adquirido essa floresta. Então nós temos aí diferentes perfis estratégicos, né? E a gente observa muito essa questão que o Júnior comentou, de médias e grandes empresas comprando as florestas pequenas que abasteciam indústrias, né, de alto valor agregado e bem diversificadas. Então, a vinda dessas indústrias, na verdade, a floresta tem mais mudado de mão, né, de proprietário, e a expansão mesmo, que é a garantia de um abastecimento futuro, é algo preocupante para se observar. Nós, da SCP, temos feito vários estudos assim, estratégicos de disponibilidade e oportunidades, né, de compra de madeira, mas você vê que as oportunidades estão cada vez mais escassas, né? E o pequeno tem, sim, vendido a madeira, né, a floresta, às vezes em pé, para pequenas, médias e grandes. E quando uma empresa maior chega numa floresta dessa, ele leva todo o sortimento, ele leva a árvore, né? E parte da árvore que antes ia para a indústria de pallets ou para outras indústrias acaba não mais entrando no mercado. Então esse desafio também de não ter a floresta própria, acaba você tendo que pagar o preço da madeira. E ela cresceu muito nos últimos anos, né? 2022, com o boom nas exportações, ela recuperou, né, um preço de madeira que estava muito reduzido no ano passado, tem caído um pouco, né? Esse ano nós vimos isso, mas você não vê uma queda acentuada, até porque os custos de produção estão bastante elevados. A pergunta ainda fica no ar, se tem madeira, né, para o futuro. Mas programas, estímulo, precisa ser feito. E cada empresa tem tentado buscar as suas estratégias. E o Brasil é um grande potencial exportador, né? Apesar de ter consumido bastante também. Da mesma forma que Estados Unidos, México compram muito aqui do Brasil, eles acabam dependendo também, de certo modo, a gente, né? Será que eles teriam como buscar essa madeira em outros lugares? Porque a Europa, como você falou, já é meio autossuficiente, né? Tem muita madeira lá, apesar de eles serrarem madeiras compridas, também as máquinas de pallet para eles são diferentes. E os Estados Unidos e México, eles veem que estão muito próximos aqui da gente, né? Eles teriam condições de valorizar mais a nossa madeira ou se subir muito o preço, já vão para outro lugar buscar? Eu acredito muito na oferta e demanda, né? Então, mesmo que eles tivessem mais margem para pagar o nosso produto, se tiver um outro oferecendo, eles não vão passar essa margem para nós, né? E o que a gente observa, assim, os países da Escandinávia, lá, Finlândia, Suécia, Noruega, eles têm serrarias de um tamanho absurdo, assim, não é uma por país, né? Uma encostada na outra, assim. E eles têm uma informação de que a floresta nativa deles ela ainda cresce 10% a mais do que eles consomem por ano. Então eles têm muita capacidade de expansão ainda, apesar de já serem muito grandes, assim. Esse é um motivo pelo qual é praticamente impossível exportar para a Europa, porque eles são muito competitivos, né? E ainda assim, dentro da França, dentro da Áustria, dentro da Alemanha, ainda tem, né, uma base de serrarias muito, muito forte, assim. E pelo que eu ouço, né, daí não é diretamente o meu dia a dia, mas pelo que eu ouço, o americano ele tem também muita capacidade de expansão ainda, e normalmente o que sobra para nós exportar para eles é o que eles não querem fazer, né? Eles focam muito em grande escala, serrarias muito grandes, poucas medidas, e se tem umas medidas que dão mais trabalho ali, ou que dão muita quebra na produção, essa eles passam para nós. Essa é a grande, acho que, vantagem do Brasil, né, pelo que a gente observa. As serrarias de outros países querem saber de escala. E aqui a gente tem essa vantagem de trabalhar com os menores, pequenos, que praticamente fazem qualquer tamanho, secam, serram. É difícil isso em outros países do mundo. Mas essa é uma vantagem relativa, né? Porque ela é uma vantagem porque eles consideram que o preço que eles pagam para nós é melhor do que eles mesmos fazer. Se a gente está fazendo barato demais. Se a gente tentar subir muito o preço, talvez valha a pena eles fazerem. Então, esse é o jogo, né?
Então a gente tem que se dispor a fazer algo que eles não querem e se a gente quiser ser bem remunerado para isso, eles mesmos começam a fazer. Então, esse é o jogo infinito aí. Esse realmente é uma vantagem e desvantagem. Também, quando se fala em vantagem, né, tem um pouco, não deveria ser por esse caminho, a competitividade, mas tem um pouco também do nosso câmbio, né, e acaba isso afetando, né, no caso positivamente, com um câmbio mais elevado que nós estamos. Mas isso também é um fator, a gente já viu isso, flutuação de câmbio no passado, é um fator de entrada e saída de empresas brasileiras, né, que em alguns segmentos, não necessariamente em madeira serrada, mas isso aconteceu muito em compensado, um certo estrago no mercado lá fora com empresas não profissionalizadas, né, mas tem um aspecto de competitividade associado também, não só ao preço, né, ao nosso custo, mas ao câmbio também. E outra coisa que a gente está enxergando agora no mercado internacional é essa pressão, né, principalmente parte da Europa, questão do EUDR, que eles precisam saber toda a cadeia, de onde vem a madeira, a data. Como que isso vai impactar o nosso mercado aqui de embalagem? Para a Europa não vai mudar muita coisa isso, porque a gente já não depende deles ali. Mas outros grandes exportadores de outros países que mandam madeira para a Europa provavelmente vão precisar de uma madeira. Isso, para quem exporta a madeira serrada em si, né, o mercado europeu não é tão representativo, mas para quem produz o pallet e vende esse pallet para um exportador, então eventualmente vai se exportar, seja qual for o produto, né, os mais diversos que são transportados sobre uma embalagem de madeira, não está claro ainda como que essa embalagem vai ser tratada. Nós, na BINSE, juntamente com a Associação Americana, estamos intimamente relacionados com as pessoas lá, conversando, tentando entender, tentando influenciar, mas não está claro ainda, né? A gente vê isso aí como um ponto crítico, porque a burocracia, muitas vezes, ela inibe negócios. Então, por um lado, o europeu quer receber um pallet de madeira e quer saber que essa madeira não provém de desmatamento. Por outro lado, eventualmente, essa burocracia é tão grande que faz uma pessoa deixar de usar um pallet de madeira. Se ele vai ter que dar explicação demais, eventualmente é mais fácil utilizar um de papelão ou né, um outro material que seja. Então, esse é um ponto de bastante atenção que a gente está tendo, né? Tentando destacar, né? Valorizar que a madeira é indiscutivelmente o material mais sustentável para ser utilizado e a burocracia não pode ser tão representativa ao ponto de se abrir mão de utilizar um produto sustentável, né? Então, para quem produz pallet no Brasil e vende para quem exporta, ela é um ponto crítico de atenção, sim. Ou seja, o pallet indo junto com outros produtos de outras cadeias, né, da economia. Exatamente. Né? E a estatística que a gente tem é que 6% das exportações do Brasil saem em pallet de madeira, 6% das embalagens que saem são em pallet de madeira, sendo que um pallet ele transporta 1 tonelada de produto, né, eventualmente até mais. Então, a gente não tem esse número claro hoje, né, mas se sabe, né, que para alocar produtos dentro dos containers, o produto mais tradicional é o pallet em embalagem de madeira. Então, praticamente, não tudo, mas um bom percentual depende do pallet em embalagem de madeira e é bem importante para nós observar como que essa legislação vai evoluir. E ela está prestes a começar, né? Nós estamos há poucos meses, né? E final do ano, 30 de dezembro, ela já entra em vigor, né? Nós estamos com situações de que algumas empresas compradoras de produtos brasileiros já estão anunciando, né, um tom até de que as empresas brasileiras, claro, mundiais, mas os exemplos aqui são brasileiros, já se adequem em embarques futuros aí próximos, né, já a partir do próximo mês, acabem já indo com toda a documentação. Algo que não está claro, né, as regras estão longe de estarem claras e não é que as empresas não queiram se adequar e apresentar a documentação necessária. A clareza de o que vai ser cobrado e com que padrões, né, é bastante preocupante, né? Então, quando se fala até de perspectivas, né, para alguns segmentos que dependem mais da exportação para a Europa, não é o caso
né, da madeira serrada, né? No caso de pinos, é apenas 1,1% do cerrado de pinos que é destinado ao mercado europeu, né? Mas tem esse viés de que parte, né, do cerrado vai junto com outros produtos. Mas quando você vai para o cerrado tropical, em que talvez parte do eucalipto esteja ali dentro, nós estamos falando de praticamente 35%, 36% da madeira brasileira de cerrado, né, de folhosas, ela acaba indo para a Europa. Então são fatores assim, pontos de atenção relevantes aí para os próximos meses. Nós temos acompanhado e realmente as empresas têm tido uma grande dificuldade em se situar, né? E é um processo sem volta, né? Porque é uma lei do Parlamento Europeu, né? E fica basicamente caracterizado como uma barreira, né, não tarifária, mas acaba sendo uma barreira comercial relevante aí para observar nos próximos meses. A gente aqui tem trabalhado bastante essa questão do EUDR, tem ajudado algumas indústrias. Eu, vendo por um lado mais otimista, eu acho que o Brasil, perto de outros ali, está mais preparado para provar, né? A questão de interpretação deles lá vai entrar meio que com todas as outras commodities aí, né? Não só a madeira. Então os países vão ser classificados de acordo com o risco, não só de madeira, mas entra também a carne, entra soja, cacau. Então vamos ver como é que vão se comportar ali, mas questão da madeira, eu acho que o Brasil tem condições de levar esse ODR aí como uma vantagem. E a Europa vai puxar isso meio que para o mundo todo, mas eu acho que aí entra no que o Júnior falou, a questão do preço, né? Se eles precisarem pagar muito mais para ter o EUDR, será que eles vão manter, vão dar uma afrouxada? Eu tenho minhas dúvidas, a gente já viu outras coisas acontecerem com relação à certificação. Eles não podem ficar desabastecidos, né? Nós temos acompanhado alguns países que estão mais até preocupados do que outros no possível desabastecimento devido a uma certa dependência, né, de aquisição, não só do Brasil, de outros países produtores, né? O que se comenta, assim, não é uma mudança na lei, mas eventualmente uma busca, pelo menos, por uma flexibilização de sanções, né, para que tenha um período de transição, né, que as empresas ao redor do mundo possam se acomodar. E, claro, talvez uma competição, né, entre países para outros países que não Europa, para os produtos que lá são encaminhados, né? Então, tem dois lados da questão, né? O lado do desabastecimento deles mesmos e o lado de acesso a esse mercado, podendo ficar mais limitado. Com certeza, para empresas em que isso será um custo de transação, né, pode ser relevante repensar aí as estratégias de exportação. E já pensando aqui, caminhando aí a nossa conversa, que está passando rápido, mas já pensando aí nesse processo de adivinhar o futuro, o que você acha que vai acontecer com o nosso mercado de madeira serrada até o final do ano 2024? O que dá para esperar aqui? O que dá para a gente passar para as indústrias? Olha, pelo que nós temos acompanhado na SCP, principalmente olhando o destino, né, dessa madeira, né, sendo muito voltado aos Estados Unidos e América do Norte, né, nós temos alguns fatores aí pela frente, né, olhando agora os números de meio de ano de construção civil, elas estão com os menores números desde 2010, né? Batendo em 1,2, 1,25 milhões de residências, né? com housing start. Isso é um fator assim bastante sintomático, né? Porque madeira é consumida e não estamos falando só da madeira serrada, muito também do compensado. Por outro lado, né, talvez com algumas vantagens ou de custo ou até cambial, nós temos conseguido nesse ano nos manter, no caso do compensado, até uma exportação que supera um pouco em 10% o ano passado, e no caso do cerrado, como eu comentei, principalmente o de pinos, apenas 3% abaixo, né?
Os números de construção civil americano mostram uma certa queda ainda, não abaixo do ponto de inflexão que já chegou. Deve ter um pequeno aumento, mas não recuperando ainda 2022, com uma melhoria, uma maior aceleração, vamos dizer assim, nos primeiros 3 meses, de fevereiro para março, expectativa, né, da construção civil americana. Nós temos aí os desafios daí do mercado europeu, né, com relação à inflação ainda mais alta, mas caminhando para um maior controle, né, as taxas de juros começando a arrefecer, né, embora não seja um mercado típico para Cerrado, né, mas ele tem um potencial de consumo de outros produtos. Então, a gente vê esse mercado, né, externo também dependente dessa questão um pouco da UDR. Tem as eleições americanas, que podem ter, né, vieses distintos em termos de estímulos à economia, né, maior ou menor desregularização, conforme, né, o partido, né, que entrar em poder, maior ou menor investimento em infraestruturas. Então, é importante também estarmos acompanhando as questões para as eleições americanas. Bom, pelo que eu entendi aqui, 2024 acabou, né? Você já está pensando lá na frente. É isso mesmo, Júnior? E a indústria lá já está pensando em 2025 ou esse final de ano ainda vai ter alguma mudança mais significativa aí, que dá para fechar o ano bem, mais otimista? Sabe que eu acho que, para quem está dentro da indústria, a gente fica com um olho no futuro e um olho no dia de hoje, né? No final do dia tem que sair produção, tem que pagar os boletos ali. Falando especificamente do setor de pallet e embalagem, ele trabalha muito com setores. Então, na média, né, o consumo nacional ele tende a ser estável ao longo dos meses, mas existem setores que se comportam de forma diferente, né? Então, por exemplo, bebidas, ele agora é um período que ele começa a fazer produção já pensando no final do ano, já pensando nas férias, pensando no verão. Então, existem comportamentos de safra, comportamentos de N tipos de sazonalidade. E normalmente o fabricante de pallet, de embalagem, ele está ancorado em uma ou duas, ou, né, algumas desses setores. Então, eventualmente, são períodos de maior demanda ou menor demanda de onde está estabilizado, né? Mas normalmente o segundo semestre costuma ser mais forte. A expectativa é que ele seja um pouco melhor que o primeiro, mas o pallet é um produto que ele não varia muito, né? É um produto que ele tem uma certa estabilidade. Então, né, não diria que o segundo semestre desse ano aí tende a ter muitas surpresas, né? E o pallet, ele está diretamente relacionado com a economia. É um link direto, né? Então, se a gente quer aumentar o consumo de pallet, mais a gente tem que olhar para o trabalho que governos e fatores macros dentro do país estão fazendo para saber se essa economia vai acelerar mais ou não. E aí... já tem bastante veículos de informação aí disponível para falar sobre a economia nacional. Um pouco de médio e longo prazo, essa transformação florestal que a gente vinha falando, ela vai trazer a necessidade de grandes movimentos para quem trabalha com pallet e embalagem de madeira. O mais importante deles é o suprimento de madeira serrada. Então, ou, né, o fabricante de pallet vai ter que trabalhar muito forte em parcerias, suprimento de madeira, ou vai ter que verticalizar, ele mesmo de serraria, ele mesmo de floresta, né? Alguma coisa vai ter que acontecer aí para quem quiser se manter no mercado, ter abastecimento no médio e longo prazo. 2024 está sendo um ano desafiador para exportação e para produção geral aí de madeira, muita coisa mudando, muita coisa realmente se ajustando aí. Isso daria vários outros episódios, né? A gente está chegando ao fim aqui, espero contar aí com vocês no próximo para a gente começar a falar de outras coisas. Sei que a Haas Madeiras também agora está produzindo pellet, né? O pellet de eucaliptos é uma novidade aí no mundo, né? Dá para a gente fechar aí a nossa conversa falando um pouquinho disso aí, Júnior? Claro. Nós temos uma fábrica hoje produzindo pellet 100% eucalipto, né? Um pellet de excelente qualidade, que está sendo muito bem aceito no mercado, quebrando muitas barreiras, muitos paradigmas, né? Muito menos por fé e muito mais por técnica, né? Um trabalho de 8 anos aí de pesquisa para a gente conseguir chegar no padrão de qualidade que a gente tem hoje.
e estamos, né, acreditando que esse produto pode ser um divisor no mercado aí nas próximas décadas. E vai ser um prazer falar sobre esse assunto e outros que eu posso colaborar em outros podcasts. Legal. Então, quero agradecer aí vocês e deixar aí um espaço aí, Marcelo, por favor. Quem quiser saber mais sobre você, a STCP, como é que te encontra? Perfeito. Bem, a STCP, nós estamos nas nossas redes sociais, né, e talvez conhecer um pouco mais, né, e as experiências que a gente sempre divulga, né, notícias que estão acontecendo em que nós estamos diretamente envolvidos. Eu acho que através do nosso website, né, www.scp.com.br, acho que seria o canal, além, é claro, as outras mídias de Instagram e LinkedIn, né? E estamos também à disposição, né? Acompanhamos já o mercado de produtos florestais, né? Há pelo menos 4 décadas, né? Fazemos uma pesquisa, né, periódica de preços de madeira, né, serviços, custos em todo o Brasil, né? E também participamos de alguns boletins internacionais em que nós fornecemos uma base de dados, né, nacional para boletins, como é o caso da ITTO, daí claro com madeiras tropicais, mas trabalhamos muito com pinos e eucaliptos já há muitos anos. Ficamos à disposição, né, para uma eventual outra oportunidade para trazermos elementos que a gente possa contribuir. Legal, obrigado. E Júnior, você, como é que o pessoal te encontra aí para falar um pouco mais sobre o teu trabalho aí na BINSE, até para pegar informação aí da Haas? O caminho mais fácil de me encontrar no LinkedIn, né, Júnior Haas ou José Carlos Haas Júnior, né, a verificação do LinkedIn me exigiu colocar o nome completo, e também pelos canais da Haas, né, haasmadeiras.com.br, ou também em todas as redes sociais, a gente tem uma comunicação bastante ativa, é fácil de nos encontrar. Legal, senhores. Obrigado novamente. Agradecer a todos aí que ficaram até agora, que nos acompanharam, e até a próxima.